Oiê! Hoje é dia do social media e eu vim aqui falar sobre essa data tão especial para nós. Todo social media adora uma sazonalidade, né? A palavra é difícil, mas está no calendário editorial de todo mundo. E hoje, 30 de junho, é celebrado o dia do social media. Pra gente começar, um pouco de curiosidade. Essa data surgiu através de uma proposta de um site, o Mashable, como fala? Mashable. Vou escrever aqui, ó. Teve a intenção de trazer para o debate como as mídias sociais estavam expandindo, crescendo e o quanto a gente precisava falar sobre isso. Isso foi em meados de, deixa eu ver minha cola aqui, meados de 2010, achei. Alguns anos depois, foi em 2015, que a ONU identificou essa data como uma referência importante, dedicou oficialmente como o Dia do Social Media, justamente para a gente trazer conversas como essa que eu vou ter com vocês agora. Eu separei 10 coisas, 10 fatos, 10 curiosidades que nem todo mundo fala, ou se fala, possivelmente não vai trazer a abordagem que eu tô trazendo agora. O primeiro deles é: para ser social media, você precisa gostar das pessoas. É inevitável. Você produz conteúdo para alguém. Afinal, não somos robôs e quem consome nosso conteúdo também não deve ser robôs, que esses devem estar pastando em algum lugar. Mas a gente precisa gostar das pessoas e pensar: será que elas vão se sentir bem com esse conteúdo? Será que é útil para elas? Será que minha comunicação está sendo clara? Será que o meu post está objetivo? Será que realmente eu vou conseguir despertar ação naquela pessoa? Então, sempre pensar no outro, sempre ver com os olhos do outro. Eu costumo dizer que é um extremo exercício de empatia. Você precisa se colocar a todo momento no lugar de quem vai receber a sua publicação. Fato número 2, esse me assustou um pouco no início porque eu sou jornalista. Então imagina, a gente tem que aprender a gostar dos números. Os números são os nossos aliados e eles estão aí claros e evidentes para quem quer ver, né? Recentemente o Instagram tirou as curtidas por conta de uma dependência até bastante prejudicial mesmo para nossa saúde, de modo geral, né? De consumo de rede social. A gente passou a ver as métricas com outros olhos, mas os números são de extrema importância. Então, eu, por exemplo, resgatei a fazer, como fazer cálculo de porcentagem, como eu trago isso automaticamente para uma planilha, como eu consigo facilitar o meu dia a dia. E, infelizmente, os números fazem parte, ou felizmente, não sei. Eu vivo um dilema muito grande, porque o fato número 3 é justamente sobre as métricas. A gente tem as métricas que realmente fazem sentido e a gente tem também as métricas de vaidade. Essas me deixam aqui, ó, todos esses cabelinhos em pé aqui, ó, métricas de vaidade. Por quê? A gente tá convivendo numa era em que as pessoas evidenciam muito, as pessoas que eu digo clientes, tá? Vamos dizer assim, algumas marcas, evidenciam muito os resultados em cima de números que são métricas de vaidade. O que seriam métricas de vaidade? Números de seguidor, quantidade de like numa foto, dependendo do post, enfim. Então, são métricas vazias, que não servem pra nada, só pra alimentar o ego de quem tá vendo ali, ó, 15 mil seguidores. É quase o post de trio, você só alimenta o ego ali de quem tá olhando o Instagram e falando: ai, nossa, meu Instagram é tão organizadinho, mas na verdade o público não tá muito ligando pra isso, né? O fato número 4 tenha persistência. Por que tenha persistência? Nem sempre tudo vai dar certo do início, nem sempre um post vai ser bem sucedido porque a ideia estava brilhantemente linda na sua cabeça, nem sempre os resultados de uma campanha vão ser satisfatórios, nem sempre os leads gerados de uma campanha são realmente quentes. Então, ter persistência e alternar essas estratégias através da persistência é uma dica de ouro nas redes sociais. O fato número 5 é que, apesar da persistência, você vai errar. E você vai ter que aprender a admitir os seus erros. Então, eu considero muito importante fazer uma autoavaliação. E com essa autoavaliação, quando eu erro, quando alguém próximo a mim erra, eu sempre gosto de evidenciar o que aconteceu, né? Qual foi a justificativa para esse erro? Tá, errei uma legenda, errei um orçamento. Por que você errou? Né? Ai, não tava prestando atenção, dei bobeira, ai, tava fazendo outra coisa, ai, realmente, né? Então, você entende por que você errou. E depois, no segundo momento, a gente tenta entender o que aconteceu para justamente a gente não repetir esse erro, né? Então, conversar sobre os erros é fundamental, né?
Acho que de todas as entrevistas que eu já fiz recrutando talentos, quando eu pergunto, o que você já errou? A clássica é, agendei post na página do cliente errado. E na sequência, a minha pergunta é, tá, beleza, o que você fez depois disso? Depois que você identificou que estava errado, como que você corrigiu esse erro? Então, é muito importante a gente ter essa agilidade para corrigir os nossos próprios erros sempre. Fato número 6. Aprenda a ouvir. Ouvir a audiência é algo muito valioso. A gente nunca teve tão em alta em se colocar no lugar do outro e ouvir o outro. Não basta só falar na rede social, as pessoas querem falar, né? As marcas, muitos acham que a rede social é para vender, quando na verdade a venda é consequência de um relacionamento. Ninguém se relaciona só falando, né? Se eu ficar aqui só falando e não ouvir vocês, eu não tô me relacionando com coisa nenhuma. Então, é muito importante trazer os números das métricas, dos comentários, do saque, né, das interações, trazer para o debate para que você realmente possa ouvir e produzir conteúdo diante daquilo que você está absorvendo. Fato número 7. Ninguém faz nada sozinho. Eu gosto muito de construir projetos através de equipes e de equipes bem homogêneas, bem diferentes, porque é isso que vai trazer a riqueza de resultados positivos. É isso que vai trazer realmente discussões relevantes, é isso que vai trazer conteúdos assertivos. Quanto mais trocar, quanto mais você tiver pessoas para conversar, e às vezes, se você for urgência, tá tudo bem, né? Tem muitos amigos que são, inclusive já fui, mas é importante trocar com alguém. Então escolhe alguém da sua confiança e fala, o que você acha disso? Tive uma ideia X, Y, Z, o que você acha? Trocar é fundamental. Fato número 8, as ferramentas são tudo de bom, não são? Tem umas automatizadas que fazem isso, aquilo, blá, blá. Tem outras que já fazem os gráficos prontinhos, maravilhosos, prontos pro relatório. Mas as ferramentas não são nada sem o olhar humano. Então, sem a pessoinha por trás da ferramenta que consegue absorver, entender e consegue transmitir o que tá ali através daquele gráfico, é fundamental. Então, por mais que as ferramentas sejam um apoio muito importante e fundamental, usar aqui, é indispensável, tá? Fato número 9. Saiba um pouquinho de tudo, mas tem que ter muito cuidado, porque tem um boatinho que rola aí, né? Que quem sabe de tudo não sabe de nada. Mas o que eu costumo dizer, que saiba um pouco de tudo, dentro do nosso universo, entenda, se você faz redação, por exemplo, entenda como é feita a veiculação de mídia. Se você faz o saque, entenda como é feita a produção de conteúdo. Você não precisa efetivamente manjar, saber fazer, ser um especialista disso, de tudo, né? Mas procure um desses nichos e se torne um especialista. Então, se você gosta de planejamento, se torne um especialista de planejamento. Se você gosta de saque, seja alguém que manje muito de saque. Mas tente entender tudo, o mecanismo como um todo. E não só da nossa frente de trabalho operacional, mas você precisa entender qual é a moeda do Facebook, quais são as estratégias do Instagram, quais são as tendências do TikTok, o que o TikTok tá fazendo para atrair cada vez mais audiência, enfim. É entender um pouquinho dessa salada e um pouquinho de tudo, mas obviamente, ou operacionalmente, ou algo que seja mais intelectualmente falando, ser especialista em algo, isso é muito importante, tá? E para finalizar, é mais um fato de desabafo que com certeza você já ouviu falar, social media, que é todo mundo sabe, manja de rede social. Minha mãe, meu pai, meu vizinho, até o quê? A tia da cozinha também, todo mundo, o tio da limpeza, não que esteja errado e tá tudo bem. Todo mundo precisa entender, eu sou super a favor da democratização das redes sociais, eu também sou a favor de que as crianças recebam educação digital, coisa que eu não recebi, e sou a favor que todo mundo entenda sobre rede social. Mas não é todo mundo que entende e que estudou sobre estratégias de redes sociais, né? Eu costumo brincar, você não vai no médico e o médico te opera sem fazer exame, sem fazer um diagnóstico, sem fazer, enfim. Você passa por uma série de etapas até realmente ir para a mesa de cirurgia. E a gente vive essa sensação de mesa de cirurgia o tempo todo. E assim como na medicina, porque todo mundo manja de medicina, eu mesma sou formada em Grey's Anatomy, então todo mundo vai dar pitaco. A gente tem que aprender a lidar e também tem que aprender a ouvir esses pitacos. Porque mesmo a tia da cozinha e mesmo o tio da faxina, que eu tô usando duas profissões extremamente opostas daquilo que a gente faz no sentido
operacional da coisa, podem trazer insights importantes para aquilo que a gente faz, porque certamente eles são o público de alguém, eles são pessoas que consomem conteúdo na internet, eles são pessoas que importam. Então a gente tem que aprender ainda assim a lidar com esses pitacos e tudo isso. Diante de tudo isso, ter uma inteligência emocional aí absurda. E tá tudo bem se você não tiver, e se você surtar de vez em quando, eu mesma sumo, apareço. Até o próximo vídeo.